Fala aí, galera da Cat TV, tudo bem? Aqui é o Gelado, estamos aqui com o nosso amigo Thiago, nosso irmão da igreja. E hoje nós vamos ter um testemunho aqui de vida do nosso irmão e vamos fazer algumas perguntas para ele. Tudo bem, Thiago? Tudo bom? Gelado. É. Eu te conheci como Matheus, mas tudo bem. Né? Já viu o filme Os Incríveis? Do quê? Os Incríveis, já Ah, tá, dos bonequinhos? Já. Sei, lembra. Verdade, parece um pouquinho. Então, tá. E, Thiago, você sempre foi católico? Então, na verdade, eu herdei a religião católica da minha avó, inclusive desde de berço, né, eu fui batizado pelos meus avós e tudo mais, e minha avó foi minha primeira grande catequista, né? E logo após, assim, ainda pequeno, eu estudei em colégio de freiras, no Colégio da Companhia de Maria, e em seguida eu comecei a fazer a catequese, fiz um ano de catequese para poder preparar para a primeira comunhão na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde atualmente eu sirvo e vou à missa e tudo mais. E da onde eu conheço vocês todos, né? Assim, obviamente depois de um tempo eu acabei ficando afastado, né? Então a gente chega naquela parte da adolescência, assim, que tudo é revoltante na vida e a gente coloca tudo a culpa em Deus, né? E aí a gente começa a duvidar da existência de Deus e tudo mais, e teve um hiato da igreja na minha vida, que foi o período que eu não ia mais à igreja e tudo mais, mas graças a Deus, com a graça de Deus e com a Santíssima Virgem Maria, eu voltei para casa uns 2 anos e meio atrás, assim. E como é que foi essa volta para a igreja aí? Como é que você retornou? O que te trouxe de volta? Foi bem interessante, né? Porque foi um testemunho, uma mistura de testemunho de fé com razão. Porque, inicialmente, eu começava a achar muito estranho, porque a Igreja Católica, como instituição, era uma daquelas instituições que o pessoal sempre bate, né? Sempre está atacando. E muitas pessoas não sabem nem por que atacam, né? Às vezes atacam por preconceito, atacam porque acham que conhecem a verdadeira igreja, sendo que não conhecem, na verdade, nada. E aí eu comecei a estudar mais a fundo a história da igreja, conheci sobre a patrística, tive grandes ensinamentos de padres como o Padre Paulo Ricardo, que tem um canal muito bom no YouTube, também a sua página, né, no padrepauloricardo.org, né? É muito interessante. Geralmente eu entro lá direto no site, assim, ele já cai, tá no favoritos, né? E assim, eu fui fazendo antes de voltar mesmo à igreja e aos sacramentos e tudo mais. Eu fiz uma preparação de 1 ano, mais ou menos, no site do Padre Paulo Ricardo, assisti todos os vídeos, tudo de palestra, vídeo, texto que podia, eu aproveitei, absorvi aquele conhecimento. E o que me fez, de fato, ter coragem de voltar à igreja, a frequentar as missas, a frequentar o grupo de jovens, foi daí que eu conheci vocês, né? Foi quando eu comprei uma Bíblia minha, já estava bem surrada, era uma Bíblia de criança, assim, que eu utilizava no colégio. Eu comprei uma nova Bíblia para mim, uma Ave Maria, e o filme do Padre Pio, né? Foi da onde eu virei devoto de Padre Pio, né? Então, com certeza, Padre Pio intercede por todos nós nesse momento, assim, que ele tem sido uma força, uma ajuda primordial, assim, em termos de intercessão para todos nós, com certeza, nós jovens, assim. Isso aí, Padre Pio, que foi um grande apaixonado por Maria, né? Todos os santos da igreja Exatamente. são apaixonados por Nossa Senhora. E eu queria te perguntar, assim, depois que você voltou, o que Deus mudou na sua vida? Como é que foi? Rapaz, o pessoal geralmente quando volta para a igreja, assim, todo mundo fala, minha vida agora é uma bênção e tudo mais. Olha, eu vou te falar que na minha vida apareceram várias cruzes, assim, e eu não vejo isso como mal, assim, eu vejo como bom. Você começa a enxergar a sua vida de uma outra forma, você começa a ver certas coisas que antigamente você não via, um olhar diferente da realidade que você tinha anteriormente, e começa a ver a presença de Deus em tudo, né? Nas coisas boas e até nas coisas mais complicadas que podem acontecer na nossa vida, né? Então a gente vê como às vezes até nas provações que Deus coloca na nossa vida, a gente tem a capacidade de aprender e nos tornarmos sempre melhores, né? Como pessoa. E realmente foi um período de muitas cruzes, porque eu vinha de muito tempo já de ateísmo, de agnosticismo. Então você largar tudo isso e tomar a cruz e seguir a Cristo, como Ele mesmo nos pede, né? E de fato
deixar aquela vida de pecado, aquela vida de perdições no passado é realmente muito difícil no começo, assim. E é claro que a gente sempre tem os nossos tropeços do dia a dia, né? Mas a gente, pelo menos, tem a humildade de chegar e falar, Senhor, errei, e procurar o sacramento da reconciliação e tudo mais. Padre Pedro que o diga, né? Meu confessor oficial. Toda semana eu tô lá, Padre Pedro, vamos lá. Falam de novo! Eu também eu gosto muito disso, né? Eu já cheguei a um ponto que eu tenho que me confessar toda semana também. Eu também, cara. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom, Isso é cara. muito bom. É bom também que a gente vai vendo sempre onde tem que melhorar, que a gente Sim. vai se irritando, né? Exatamente. E qual trabalho? Você faz algum trabalho assim na igreja, pra igreja? Então, como eu falei, há uns 2 anos e meio eu comecei a participar das missas novamente. Foi no ano de 2014. Eu já estava com uma cabeça diferente, né? Já estava trabalhando e tudo mais, já tinha acabado meu mestrado. Bom, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletricista, faço doutorado na COP UFRJ e também dou aula no Cefet RJ. E aí eu já estava com a vida mais ou menos encaminhada, assim, e eu ainda sentia muita falta de alguma coisa, né? E foi quando eu procurei a igreja, eu tive certeza que Deus era o que estava faltando na minha vida, né? E aí eu conheci pessoas abençoadas como vocês, o Mateus, nosso amigo Mateus Gelado. Ele é o Mateus Quente, você é o Mateus Gelado, né? Em relação ao começo do serviço, eu aprendi muito com o tempo que eu servi junto com o pessoal do Grupo Jovem. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais tempo para realizar serviço junto com o pessoal do Grupo Jovem sempre, né? Porque tá ficando até aqui de trabalho e tudo mais. E agora também desenvolvendo esse projeto aí que é o casamento, né? Que é quase um projeto na vida de um jovem, né? Ter que lidar com tudo isso, todas essas pressões de casamento e tudo mais. E então hoje em dia, assim, a gente toca nas missas de sexta-feira, né? Eu arranho um pouquinho no violão, assim, dou uma brincada ali. A gente foi convidado para servir na missa de sexta-feira que não tinha ninguém, então, com a graça de Deus, hoje a gente pode fazer esse pequeno serviço. E o serviço da visitação dos idosos foi uma coisa que surgiu a partir do momento que minha avó, essa mesma que foi minha primeira catequista, né, que eu sempre falo, ela começou a ficar doente. Ela já estava bem idosa, já estava com 81 anos, e ela começou a ficar doente e ela foi internada e ficou no CTI, até do Hospital da Ordem Terceira da Penitência, ali na Tijuca. E nesse ínterim, né, nesse tempo que eu ia lá visitar, meus pais iam visitar minha avó e tudo mais, eu vi muitos doentes, né, muitos idosos que estavam lá acamados, bem doentes mesmo, e os familiares não iam visitar, né? E aí aquilo me doeu um pouco o coração, né? Que eu fiquei vendo assim que como a minha avó tinha tanto carinho, né, por parte dos familiares e, por outro lado, tantos outros idosos, e até pessoas que não eram idosos também, estavam lá meio jogadas, né? Apesar de ser um hospital padrão, um hospital particular, que não estava faltando nada em termos de saúde para elas, faltava carinho, né, dos familiares e tudo mais. E eu imaginei, como é que deve ser isso nos asilos, né? Porque muitas das vezes, é claro que a gente não pode tomar isso como regra, mas muitas das vezes os idosos acabam indo para o asilo, não porque não tem ninguém para cuidar deles, mas porque as pessoas já não têm mais paciência para cuidar daquele idoso, né? Ele vira um fardo na família, né? E aí, essa foi uma ideia que surgiu em conjunto, com a graça de Deus, assim, na minha mente e na mente da Rayane, que é uma amiga nossa também, que faz um serviço belíssimo também na Divinéia, na comunidade aqui do Grajaú. E aí a gente começou a discutir sobre isso e falou, pô, e se a gente levasse a palavra de Deus para esses idosos, né? Porque muitos desses velhinhos, velhinhas, são pessoas que gostariam de ir na igreja e não tem como, não tem nem pessoas para levar eles na igreja aos domingos para assistir a missa. Então a gente falou, e se a gente conseguisse levar a missa até eles, né? E aí a gente começou esse serviço, nem sempre a gente tem a possibilidade de ter um padre com a gente, então muitas das vezes a gente faz uma celebração da palavra, né? E vai um ministro da comunhão para entregar a comunhão para os velhinhos que podem comungar. E é sempre uma bênção, né? A gente vai lá para catequizar e acaba saindo catequizado, né? Então, lembrando as palavras de São Paulo, né? Ai de mim se não evangelizar. Então, a gente vai fazer um serviço, a gente vai servir e acaba sendo servido, né? O quanto a gente aprende com aqueles senhores, com aquelas senhoras que têm uma experiência de vida, nossa, muito maior do que a nossa, né? É uma coisa incrível, assim. Então, eu acho que é algo que
nenhum dinheiro do mundo compra essa satisfação de ver um sorriso, de ver ter uma palavra de consolo, levar a palavra de Deus para essas pessoas que já serviram por tanto tempo aqui na Terra, né, com tanto carinho, e agora estão descansando, né, na sua velhice, né? Sim. É muito interessante, né, esse trabalho que você faz, eu fico muito feliz, porque no fundo o que todo ser humano busca é amor e ser amado, né? E esse amor vem sempre de Deus, né? Deus é amor. Até um santo São Francisco de Assis dizia, né, o amor não é amado. E toda essa loucura que tem no mundo, né, todo esse ódio, todo esse abandono é por falta desse amor. Eu gostei muito que você tocou também, né, quando você entrou para a igreja, que não foi só bênção, né? As pessoas que são de fora, elas entram na igreja, elas acham que a nossa vida é um mar de rosas, que tudo vai acontecer bem, que Deus está sempre nos jogando graças e graças. Só que ele é muito claro, né? Acho que, se não me engano, no Evangelho de São Mateus, que ele diz, né? Aqueles que quiserem me seguir, abandonem tudo, tome sua cruz e me siga. Exatamente. Então, ele dá toda essa liberdade de nós escolhermos segui-lo ou não, mas ele também dá uma proposta de cruz, né? Não vai ser fácil. Ele avisou desde antes, né, cara? Não vai ser fácil. Depois não vem reclamar. Exatamente. Não vai ser fácil. Então, tomar essa decisão de seguir, a gente tem que estar disposto para os espinhos da vida. Exatamente. E saber viver esses sofrimentos muito bem, porque é aí que a graça de Deus acontece e que nós temos essa evolução espiritual, né? Claro. Eu fico muito feliz que você trabalha aí com os idosos, né? Tenho também um carinho muito grande pelos idosos, porque eu tenho 2 avós que moram no interior e eles ficam, às vezes, muito sozinhos, né? Mas sempre que eu vou lá, eu dou um carinho muito especial para eles, eu e meu pai, meus irmãos. Você sabe que você falou até uma história de São Francisco de Assis, eu lembrei, aquele homem transpirava a santidade, né? E uma vez ele falou com os colegas dele me perdi aqui, desculpe. Colegas Os irmãos franciscanos. Exatamente, com seus irmãos franciscanos. E certa vez ele falou, vamos pregar o evangelho. E aí o pessoal começou a se preparar, né? Botou o hábito e vamos lá para fora, então vamos pregar o evangelho. E aí todos seguiram São Francisco, né? E São Francisco deu 3 voltas em torno de uma praça e voltou para o monastério, né? O pessoal, você tá maluco? Você não falou que vinha pregar o evangelho? Não, já preguei. E naquele dia, só com essas 3 voltas tão carinhosas que São Francisco de Assis deu naquela praça, ele converteu mais de 1000 pessoas, assim, né? Sem falar uma única palavra, né? Então, muitas das vezes a gente acaba fazendo discursos lindos e tudo mais e acaba querendo falar uma apologética e muitas coisas bonitas, mas às vezes uma atitude de carinho já é suficiente para você mudar a concepção de alguém em relação à igreja, no caso, né? Então, muitas das vezes a gente tem que ter paciência também com os nossos irmãos que ainda não viram a beleza e o gigantismo, né, que seria o colosso que é a Igreja Católica, assim, em termos de teologia no planeta Terra, né? Ele é o corpo místico de Cristo, assim, que infelizmente muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar, mas com a graça de Deus, né, elas vão enxergar, porque no final dos tempos vai ser um só pastor e um só povo, né? Então, com a graça de Deus, essas pessoas vão poder enxergar. Então, o diálogo interreligioso ele tem que ser franco, mas sempre muito respeitoso, né? A gente não tem que também tentar obrigar as outras pessoas a crerem nisso e tudo mais. São verdades de fé que ao longo do tempo a pessoa vai conhecendo e, com a graça de Deus, vai mudando o caráter dela e ela vai começando a crer verdadeiramente naquilo. Sempre tratar com amor e misericórdia, né, Lucas? Exatamente. Como já dizia o nosso Papa Francisco, né? Deus sempre fala que o único caminho para a vitória é pelo amor, né? Então é isso aí, galera. Teve aqui um testemunho com o nosso irmão Thiago aqui, né? Testemunho belíssimo aqui para nos ajudar aqui no canal da Cat TV que está começando. Muito obrigado aí, quem gostou do vídeo, clica no gostei, favorita e dá uma compartilhada aí, porque quem compartilha evangeliza. Se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, falou! Isso aí, galera.